Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a Eucaristia, este 30º domingo do tempo comum, e rezamos pela vocação para os ministérios e serviços da comunidade, e também é o dia do catequista. Também vamos rezar pelas seguintes intenções: pela alma de Carmelina Rosa Matias Breda, 7º dia, Adilson Valdemir, Joaquim Melo Oliveira, falecidos da família Ramos, Oliveira, Pereira, Prata, Estelato, Soeiro, De Simone, Medeiros, Iuspa, Borelli, Infante, Campos, Silva e Alves. Então, agora, com muita alegria, nós vamos iniciar essa celebração, acolhendo a procissão de entrada com o canto 175. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na madruga esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim, escutai e salvai vosso servo, que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão dele, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. Viemos ao encontro do Senhor. Só Ele é nossa esperança e nossa salvação. Aqui estamos reunidos para louvar e bendizer a Deus Pai, pelo mistério de Cristo que amou sua igreja e deu a sua vida por ela. Reconhecemos que todas as bênçãos e graças têm a sua origem no Senhor, e assim nosso louvor e nossa gratidão crescem a cada dia por experimentarmos o seu amor, que envolve nossa vida pessoal, de nossa comunidade e de todo o universo. Hoje estamos rezando pela vocação dos leigos e leigas engajados
engajados no serviço nos ministérios, nas comunidades, com especial destaque para os nossos e nossas catequistas, que com muito amor se dedicam a evangelizar nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos. Peçamos que o Senhor nos conceda muita força e coragem na missão de anunciadores e testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhemos também os que se prepararam para a celebração do matrimônio, os noivos que fizeram o encontro de ontem e hoje. Bem-vindos a essa celebração, que juntos celebremos também essa situação, esse desejo de contrair matrimônio diante de Deus, a comunidade. Reconhecemos os nossos pecados para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz louva, Mãe Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos
Amém. Podemos nos sentar. Nós estamos iniciando a liturgia da palavra. As maravilhas e prodígios do Senhor estão diante dos nossos olhos. Contemplemos agora o testemunho daqueles que nos antecederam na fé e que viram Deus agindo no meio do seu povo. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os líderes e os magistrados, que se apresentavam diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, dos amorreus, em cujas terras habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos. E no meio de todos os povos pelos quais passamos, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Vai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta sua face contra os maus, para a terra apagar sua lembrança. Vai e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Vai e vede quão suave
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que tereis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que a Cristo é a cabeça da igreja, ele o Salvador do seu corpo. Como a igreja solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho de água e a palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nenhuma, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que vamos estar reunidos domingo, no dia do Senhor, nesse quarto domingo do mês de agosto, o último também, dedicado justamente às vocações leigas, a todos os seres batizados, né? Essa belíssima vocação que vocês têm, quer seja no interior da igreja, né, na comunidade, como batizados, como também na sociedade, verdade? Né? Presença de Deus na sociedade, nas diferentes atividades, profissões, né? Não importa qual é a nossa profissão, onde quer que nós nos encontremos, manifestemos que nós somos cristãos, né? Acreditamos e defendemos também os valores cristãos, né?
Que bom seria, né? Se cada batizado vivesse assim e se comportasse dessa maneira, né? Então, é sempre um chamado, né? Para que nós marquemos presença por aquilo ao qual Deus nos chamou. Olhemos então a palavra de Deus também hoje, que ela é sempre muito rica, né? Olhemos a primeira leitura, e ela tem, lembramos esse contexto em que acontece essa leitura de hoje, né? Lembremos assim a história do povo de Deus, né? Levado para o Egito, na escravidão, né? Depois vem então a história de Moisés, que os acompanha e vai. Moisés viu de longe a terra prometida, não chegou a entrar nela, né? E aí então coube a Josué introduzir o povo de Deus na terra prometida. E esse povo sempre teve dificuldade de viver na fidelidade, né? E mesmo assim, com tudo aquilo que Deus vinha mostrando a eles, né? Em fatos, gestos concretos, esse povo sempre voltava atrás e buscava outras compensações de outros deuses. Então, agora chegou um momento muito decisivo, assim, né? Então, digamos, é a primeira assembleia, né? A assembleia é o momento em que se toma decisões, não é verdade? Se toma decisões. Então, Josué diz para ele, o que vocês querem, né? Qual é o Deus que vocês querem seguir? Os deuses dos amorreus? Os deuses que são invenção dos seres humanos? Ou o Deus que fez isso, fez aquilo por vocês? Verdade? Então foi um momento assim, né? Escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses que vossos pais serviram, ou então outros deuses. Então o povo respondeu: o quê? Longe de nós abandonarmos o Senhor. Por quê? Diz o texto: porque Ele mesmo é que nos tirou do Egito, da casa da escravidão, realizou grandes prodígios. Ou seja, um Deus que provou, que amou e que ama esse povo. Enquanto os outros, pronto, né? Uma ilusão, um engano. O Deus, portanto, nos dá elementos, né? E para que nós também renovemos, né? E, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Olha que bonito. Que bom seria se também hoje a humanidade fosse capaz de ler a história da salvação, a história da humanidade, e percebesse o quanto Deus amou e ama essa humanidade, e renovasse mesmo essa fidelidade. Verdade, né? Olha só. Então aí fica justamente um desafio, né? Na carta de Paulo aos Efésios, né? Ele faz uma comparação também, e tem tudo a ver também com essa fidelidade, né? Então ele compara assim a relação de Deus com a humanidade como um matrimônio, né? Uma relação amorosa, né? E aí nós lembramos sempre que o primeiro milagre de Jesus também se deu uma festa de casamento para dizer: olha, esse Deus quer a nós e que nós vivamos também nessa fidelidade, né? E por isso então Paulo vai dizer assim, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que foi essa história? Como é que Cristo amou a sua igreja? A cruz, né? A doação total. Uma relação também que vocês querem casar, verdade? Um modelo, exemplo que é proposto e cada um de nós também. Não importa o tipo de vida que nós tenhamos, a fidelidade, a perseverança aos compromissos que nós assumimos, verdade? Né? Então, e assim por diante, né? E por isso é interessante essa fidelidade. Deus que sempre nos chama a essa aliança de sermos o seu povo, e nós sermos o povo de Deus também. O Evangelho também é interessante. Se nós lembramos um pouquinho os domingos passados, nós lemos assim vários trechos do capítulo 6 de São João. E tem lá um discurso sobre o pão da vida, onde Jesus diz: eu sou o pão da vida. Não é como nossos pais que comeram maná no deserto e morreram, quem comer desse pão viverá eternamente. E assim, quando Jesus foi colocando essa questão que ele se daria como alimento,
Essa linguagem, o que diz o texto? Essa linguagem é muito dura. Vamos trocar de assunto? Vamos conversar coisa que não, né? Vamos colocar debaixo do tapete certos problemas que nós temos, vamos deixar aí. Vamos conversar coisas que não nos causam preocupação. Não é assim? E Jesus, o que foi que ele disse? Essa linguagem é muito dura. Jesus disse: vocês também querem ir? Se vocês querem ir embora, podem ir. Olha, Jesus, na sua fidelidade, não cedeu, né, uma vírgula. Foi fiel ao Pai. Né? E Jesus preferia ficar sozinho ou recomeçar tudo outra vez do que ceder, né, do que passar na cabeça, como diz. Né? Como se diz. Vocês também querem ir embora? Podem ir. Eu sigo em frente. Lembremos que Jesus nunca encarou ninguém. Ele sempre foi muito claro. O que ele disse em certo momento? Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz. Eu vou à frente. Né? Jesus não ofereceu nada além disso. Né? Tem que pedir que acompanhe o deixa. Vamos ficar assim. Não, assim, Jesus ofereceu aquilo que ele tinha. Quem quiser ser meu discípulo. Vocês também querem ir embora? Mas olha, portanto, a resposta que alguém dá: a quem iremos, Senhor? Nós não temos outra alternativa. Somente tu tens palavras de vida eterna. Olha que resposta. Essa é uma resposta que deve ser pessoal para cada Deus. Qual é o Deus que nós seguimos, né? O que Ele nos oferece? Isso. Estamos dispostos? Essa também é a nossa vocação no seguimento de Jesus. Nas diferentes atividades, profissões, vocações, sempre, né? Nós não conseguiremos nos realizar se nós não tivermos em conta também a presença da cruz da nossa vida. Ela que vai assim nos mais vários purificadores também. Agradecemos a Deus pela nossa vocação e nós, como coordenadores da comunidade, agradecemos também todo o trabalho de vocês, lideranças, né? Catequistas, as atividades pastorais, que seria da igreja, a hierarquia da igreja, se não fossem os leigos. Que faremos nós, até mesmo o Papa, assim, os bispos, e os bispos sem os padres sem vocês, os leigos. Então, isso é comunidade, né? Participação mesmo de todo mundo. Né? E isso faz com que a igreja seja mesmo o corpo místico de Cristo, a participação de todos. Eu vou chamar aqui alguém, né, que também dê seu testemunho para o rei, né, sua presença na igreja e sua atuação. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Chico, todo mundo conhece. Eu participo aqui da comunidade há mais ou menos 35 anos. Nós somos, em 1984, me casei e morar aqui na rua Escola Angélica. E alguns anos depois começamos a participar das missas aqui e fomos inicialmente escolhidos de padre de esmola, né, era padre, e depois de alguns anos ali já era padre de Valino, surgiu a oportunidade de trabalhar na catequese do Crisma, com o senhor da Pátria. E foi aí que começou a se envolver com as atividades da paróquia. Logo em seguida, o Jorge, que está aqui presente, né, que é o secretarista da missa, e o padre do Valino, então me convidaram a participar do CPP e de outras atividades pastorais aqui na nossa comunidade. E foi aí que comecei a me envolver. Também nessa época eu fiz o primeiro curso de Bíblia com o padre do Valino, eram as cartas de São Pedro, e passei a me interessar por esse assunto também. Né? Fiquei alguns anos na pastoral do Crisma, na catequese do Crisma, e aí eu passei a cuidar do grupo de jovens, do grupo de jovens aqui da paróquia. Né? E por conta disso, e também do curso de Bíblia que eu tenho, talvez ainda, eu fui procurar uma formação mais completa e
teologia para leigos, né? Que começou os salesianos da Terezinha, passou pela igreja de Santana e acabou na Cúria, lá de Santana. Acabei ficando muitos anos atrás, e nesse período, então, foram surgindo oportunidades de trabalhar as pastorais aqui na paróquia. Trabalhei muitos anos com o Jorge, como vice do Jorge, o Jorge era coordenador do PT, né? Depois trabalhei com o Mãe também como vice do Mãe, também coordenador do CPP. E nessa época a gente teve a oportunidade de desenvolver inúmeros trabalhos com a paróquia, né? Organizamos quase um encontro de jovens lá em Campo Paulista e também em Lebu. Enfim, fizemos uma série de atividades, voltamos para a Hermes, começamos a fazer tapetes da Semana Santa, enfim. O que aconteceu? À medida que eu fui envolvendo com as pastorais aqui na nossa comunidade, a minha vocação de leigo, ela foi amadurecendo, ela foi se ampliando e se aprofundando, de forma que eu fui tornando uma pessoa mais completa, que desenvolvendo os potenciais de uma maneira mais ampla, mais completa. Então, eu só posso agradecer a oportunidade que eu tive aqui da comunidade, de trabalhar aqui com funcionários do consulado. Aprendi muito com eles e certamente a minha fé ela cresceu, se solidificou. É lógico que estamos numa caminhada, né? Sempre existe coisas para melhorar, mas é essa participação na comunidade, esse auxílio que a gente recebe dos companheiros aqui do trabalho, que nos tornam mais capazes de testemunhar a nossa fé na sociedade, na família, nos amigos e na sociedade em geral. Né? Então eu convido a quem quiser participar, a todos, né? A participar das atividades aqui da paróquia, das pastorais, etc. E vale realmente muito a pena, porque vocês vão ver que vai trazer muito mais vantagens para você do que o tempo que vocês gastam dedicando às atividades. Então é isso que eu quero falar. É isso. Agora nós estamos trabalhando para organizar um pouco a pastoral vocacional, porque precisamos mesmo de uma vida para ir, né? Estamos ficando já não tão jovens, olhando para trás, temos quem vai substituir depois, verdade? Né? Então, a pastoral vocacional e também a pastoral missionária. Alguém quiser participar, convidar, desenvolvemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, clamemos ao Senhor bondoso que nos escuta e que todas as angústias nos liberta, dizendo: Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Senhor, vós sois um Deus fiel, amoroso e exigente. Dai-nos a graça de jamais abandonarmos em meio às tentações do mundo. Nós os pedimos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Senhor, vós que nos destes como modelo de comunhão a relação
Senhor, vós que nos oferecestes a vida do vosso Filho Jesus, fazei crescer entre os membros de nossas comunidades o amor solidário de uns para com os outros. Nós vos pedimos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Senhor, vós que tendeis palavras de vida eterna, sustentai todos aqueles e aquelas que exercem algum tipo de ministério em favor de nossa comunidade. Nós vos pedimos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Senhor, somente vosso Filho tem palavras de vida eterna. Concedei a todos que exercem o ministério de catequista a graça de seguir o vosso Filho e serem fiéis à sua mensagem. Nós vos pedimos. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção. Encerremos rezando juntos a oração vocacional. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 233 do livro. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para nós um povo de adoção filial, concedemos bendigno da vossa Igreja, os dons da unidade e da paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo e nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo, Ele removou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna, subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando aos vossos irmãos. Santo
pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Por lhe acomodar na oração da vossa igreja e reconhecer nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, procedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo, no sabor comum só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazem de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo, e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei como dado no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando hoje Carmelina, Adilson, Joaquim e os familiares falecidos das famílias Ramos, Oliveira, Pereira, Prata, Estelato, Zoeiro, de Simone, Medeiros, Úrsula, Morelli, Infante, Campos, Tasso, Silva, Alves, e todos os que morreram na nossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da nossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Nesse dia, portanto, lembrando todas as vocações meias, peçamos ao Senhor, portanto, que quem já decidiu a sua vocação, peça a Deus, peçamos a Deus o dom da fidelidade, da perseverança, essa é a vocação que nós assumimos com alegria. E aqueles que ainda não decidiram, que se coloquem diante de Deus e descubram, portanto, aonde e para onde Deus nos chama, para que possa se realizar como ser humano, como cristão também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos mutuamente desejando a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. A quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 340 do livrinho. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste
Sim.
direção, que reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho para alguns avisos? Lembrando que toda quinta-feira, às 19h30, nós temos a adoração eucarística pelas vocações. Então, nós convidamos a toda a comunidade a participar desse momento de encontro com Jesus, né? E rezar sempre por todas essas vocações. Então, toda quinta-feira, 19h30. Temos também aqui um convite aqui para o encontro dos escoteiros. Ele acontece todos os sábados, das 14 às 17 horas. Ele é para meninos e meninas de idade de 9 a 14 anos. Na quarta-feira, às 19 horas, antes da missa, nós temos também a reza do terço. E também uma mensagem muito importante do nosso Vicentino, né? Esse grupo social que cuida de muitas famílias carentes na paróquia. Eles estão necessitando de alimentos, né? De gêneros de primeira necessidade, roupas, para ajudar essas famílias carentes. Então, quem puder ajudar, pode trazer sempre nos horas das missas ou na secretaria paroquial. E nós deixamos em cima do balcão alguns lembretezinhos dos itens que mais nós estamos precisando para atender essas famílias no momento. E eu só queria reforçar um pouquinho. Nós estamos terminando esse domingo o mês vocacional, né? Como já foi dito na acolhida, o padre já falou, demos testemunhos. Então, é o dia do leigo. Quem é o leigo? O leigo somos todos nós. Na paróquia, nós só temos um pastor, que é o caso do Padre Cláudio, que ele deu o seu sim, aceitou a sua vocação, fez a sua formação e foi ordenado sacerdote, e é o nosso pastor. Mas a igreja tem muita gente para ajudar. Então, nós temos diversas pastorais que fazem esses trabalhos. Hoje, por exemplo, vocês viram algumas em ação. Viram os ministros da Eucaristia, viram a equipe da liturgia, tem os coroinhas, os músicos e os cantores, né? E hoje, em especial, nós temos esses 13 casais que estão se preparando para o matrimônio. Então, tem uma equipe própria para poder auxiliá-los nessa preparação. E, além disso, nós temos muitas, são mais de 20 opções para quem quer ajudar a sua paróquia. Agora, algumas vezes a pessoa pode falar: como é que eu vou ajudar se eu não tenho experiência? Experiência não é importante. Importante é a sua disponibilidade de querer ajudar. A forma como você vai ajudar, com certeza, você vai encontrar aqui na paróquia, conhecendo essas pastorais, esses grupos de trabalho, né? Que são os mais diversificados possíveis. Então, você querendo ajudar, esquece a experiência, venha e ajude a sua comunidade. Alguns também nos dizem: eu gostaria muito, mas eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de opção. A gente sempre tem tempo quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa. Então, eu falo por mim mesmo. Eu comecei aqui há mais de 30 anos nessa paróquia e já trabalhei praticamente em todas as pastorais aqui da paróquia. Ele sempre continua, e sempre que é chamado mais uma vez, a gente arruma tempo. O Senhor providencia esse tempo para nós, bastando a gente querer trabalhar e se engajar. Então, fica esse convite. Se alguém quiser participar das nossas pastorais, pode nos procurar, procura o padre, a secretaria, procura a todos nós estamos ali em serviço, né? E a gente procura ajudar, procura orientar, tá bom? Muito obrigado a todos. Nós vamos agora abençoar as alianças, né? E quando lembrando dessas alianças que vamos abençoar, levem para casa esse modelo aí e voltem a ler a primeira leitura pelo menos
Deus, que sois a fonte de toda bênção, pedimos que abençoeis essas alianças, que são um sinal externo daquilo que é colocado no coração desses jovens casais, namorados. Ajudai-os para que sejam fiéis aos seus compromissos e que a bênção que receberão, que recebem, já receberam, não se dilua com o tempo, mas os convida cada vez mais na sua decisão, na sua opção, sempre colocando-se inteiramente a serviço de vós, dos irmãos e da comunidade. No Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E vocês vão receber também a Bíblia, a palavra de Deus, que ela seja sempre vosso alimento, vossa luz. A palavra de Deus é aquela que nos indica o caminho, mas também é aquela que nos chama a conversão, recomeçar sempre. Deus não se cansa de nos chamar, para que nós voltemos a Ele. E assim, em qualquer compromisso, sempre teremos voltar ao primeiro amor, à primeira origem, para retomar mesmo realizando a vontade de Deus. Então, que essa Bíblia, essa palavra de Deus, seja sempre nossa luz, nosso sustento na nossa caminhada a dois. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, destas poderosas e permaneça para sempre. Amém. E todos uma boa semana, vamos em paz. E o Senhor está com Graças a Deus. Ó Consolata, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio, pelo caminho, envolve a todos no teu carinho, brademos